Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 19 e 20. Continuando a exposição sobre esta carta. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Eu já preguei, semana passada, preguei até o versículo 22, e eu falei para vocês que ia pular o 19 e o 20, porque aqui Paulo faz uma pequena digressão, ele vai falando sobre um assunto, ele aproveita então e faz quase que um parênteses, e ele saiu um pouquinho do tema que ele vinha levando, para falar algumas coisas do Senhor Jesus Cristo. Eu achei que valeria a pena, então, para não perder o fio da meada que a gente vinha, pular o 19 e o 20, e então voltar para uma pregação específica só sobre esses dois versículos. Vale a pena. Então, o título da nossa pregação é Cristo o Confiável. Vamos ler, então, versículo... Eu vou ler do 19 em seguida, e paro no 20. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade, ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, agora ele começou a digressão, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porque também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na transmissão desta Tua palavra, que possamos honrar devidamente o nome do Senhor Jesus Cristo no que vamos dizer, e possamos aprender com esta porção da Tua palavra. E pessoas sem Cristo que porventura a ouvirem, que sintam-se tocados pelo Teu Santo Espírito, para se arrependerem diante de Cristo e o abraçarem pela fé, uma fé dada por Ti. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e te agradecemos. Amém. Uma pequeníssima recapitulação, nos versículos 17 e 18, Paulo havia comentado o absurdo de ele ser acusado tão duramente, porque havia mudado um plano de viagem. Já explicamos isso detalhadamente na pregação passada. E ele pergunta então de uma maneira retórica, se ele era um homem de dizer sim ou não ao mesmo tempo, ou seja, de duas palavras, ele não era isso. Então ele parte dessa questão da viagem alterada e trata sobre a palavra dele, dizendo, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Como se ele dissesse, não explorem a minha mudança de um simples plano de viagem, para acharem que tudo que eu falei para vocês deve ser posto em desconfiança. Aliás, eu tomo a própria fidelidade de Deus como testemunha de que eu fui ordenado por Ele, Deus, a transmitir algo confiável e verdadeiro a vocês, o Evangelho. Até eu já expliquei. Aí então, nos versículos 19 e 20, quando ele fala da fidelidade de Deus e da importância de Ele ou qualquer pessoa ter uma só palavra e não duas, ele apela para o exemplo de Cristo, e ao apelar então ele dedica esses dois versículos para falar de Cristo. Cristo Jesus não foi o sim e não, mas sempre nele houve o sim. Então ele diz, Jesus foi um homem totalmente confiável. E agora eu quero então aprofundar um pouquinho neste aspecto da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus nunca ensinou duas coisas ao mesmo tempo.
Ele nunca duvidou de quem era. Por mais complexa que fosse a pessoa dele. Ele nunca hesitou no que ele ensinava. Conforme os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, quando ele ia dizer algo solene, ele começava com: em verdade vos digo. O apóstolo João, no seu evangelho, no quarto, ele dobrava a expressão. Em verdade vos digo. Esse em verdade, essa expressão, é simplesmente a tradução da palavra amém, que significa verdadeiramente, ou que assim seja. O grande erudito em grego Strong, do qual praticamente todos atualmente dependemos em termos de consultas e estudo dessa língua, ele falou bonito sobre essa palavra, e eu vou citar aqui. Então, abrindo aspas. Amém é uma palavra memorável. Foi transliterada diretamente do hebraico para o grego do Novo Testamento, e então para o latim, o inglês e muitas outras línguas. Por isso tornou-se uma palavra praticamente universal. É tida como a palavra mais conhecida do discurso humano. Está diretamente relacionada, de fato é quase idêntica com a palavra hebraica para crer, que é amam, ou crente. Assim, veio a significar certamente ou verdadeiramente uma expressão de absoluta confiança e convicção. Fecha aspas. Então, Jesus é alguém tão confiável que ele próprio, não sei se vocês já perceberam isto, ele é chamado de Amém. É um dos nomes de Jesus Cristo. Querem ver? Apocalipse 3:14. Não sei se alguém pedisse para você escrever uma relação dos nomes ou dos títulos dados a Jesus Cristo, se você incluiria este, Amém. Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Falando dele, é um título para ele aqui. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aliás, esse título dele foi explicado aqui mesmo por duas palavras. Quais palavras? Fiel e verdadeiro, ou verdadeira. Então são palavras que descrevem exatamente o significado de Amém. Ele é o Amém de Deus. Jesus nunca opinava sobre alguma coisa, ele afirmava. Ele não especulava, ele determinava. Ele é a própria verdade personificada no famosíssimo João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é que Jesus era um homem de dizer a verdade, não era só isso. Era um homem verdadeiro, não era só isso, no sentido que nós conhecemos. Não, fulano é um homem sério. Ele disse isso, disse: pai, então deve ter sido aquilo mesmo, porque fulano, quando fala uma coisa, é para valer. Não é isso, não é só isso que Jesus quis dizer dele próprio, quando ele disse: eu sou a verdade. Ele é a própria verdade personificada. Tudo nele é absolutamente verdadeiro. Alguém poderia até definir verdade como aquilo que Jesus Cristo é. Seria uma definição interessante de verdade. No dicionário, verdade, o verbete lá, entre muitas outras coisas está lá. Tudo aquilo que Jesus Cristo é. Seria correto.
As palavras dele não eram apenas bonitas e palavras cheias de verdades, não, era mais do que isso. Eram tão preciosas e tão poderosas que elas tinham o poder de levar a vida. Ele falou em João capítulo 6, versículo 63, que diz assim, João 6, 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, o que ele falava era base direta, era matéria-prima para o Espírito Santo de Deus transformar numa alma convertida. Alguém ouvia a verdade dele, as palavras dele, e ali estava então o material que o Espírito Santo, querendo, se utilizava para gerar vida eterna naquela pessoa perdida, como todo ser humano que vem a este mundo é perdido e cortado da sua relação com Deus, desde que Adão cometeu o primeiro pecado na humanidade. Ele fazia questão de transmitir aos seus discípulos segurança naquilo que ele dizia. Há uma expressão interessante dele em João 14, quando ele fala: na casa do Pai há muitas moradas, e que ele iria preparar lugar para eles e voltaria para buscá-los. É interessante quando ele diz assim: na casa de meu Pai, estou em João 14, 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele poderia ter continuado, pois vou preparar-vos lugar. E pronto, não teria alterado 1 milímetro do ensino que ele queria transmitir sobre o fato de que na casa do Pai havia muitas moradas, e que ele estava indo para a casa do Pai, e que ia preparar lugar, e que ele voltaria para receber. Mas ele encaixou uma frase, talvez pouco percebida, que é um verdadeiro atestado de veracidade, de franqueza, de seriedade da parte dele. Se não fora, eu vou-lo teria dito. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lo teria dito. Eu estou dizendo para vocês acreditarem. É impressionante o que eu vou dizer agora. É muito acima do que vocês podem imaginar. Vocês não sabem nem conceber o que eu vou dizer agora. Que é na casa de meu Pai tem muitas moradas. Que Pai é este? Onde é esta casa? Qual é o tamanho desta casa? E o Senhor vai para lá agora preparar lugar para nós. Então não está preparado não. Essa casa não está construída, mas tem lugar ou não tem lugar? Ué, vai ter lugar. E como é esse lugar? Vamos ficar todos juntos, ali coletivamente, ou cada um vai ter um apartamentozinho lá, ou é um grupo? Como é que vai ser dividido isso? Como é, qual é o material desta casa, como é que é feito? Vocês não vão entender nada, mas é verdade, é fato. Então, independente se vocês vão entender ou não, eu vou dizer, porque eu quero que vocês saibam. E meus discípulos, se não fosse assim, eu diria, fiquem certos que eu diria, morram pelo que eu estou dizendo. E morreram. Simplesmente ancorados na palavra de Cristo. Agora eu vou generalizar para as Escrituras, que é a palavra de Deus. Então o que ele disse foi levado tão a sério por muitos, que queimaram em fogueiras, queimaram vivos, que foram torturados de toda ordem, de toda forma, para simplesmente negar alguma coisa desta palavra aqui. Mas os discípulos entenderam com tanta seriedade, eu vou usar uma palavra que o mundo hoje odeia, radical. Mas quando alguém se torna discípulo de Cristo, se torna tão radical em termos da veracidade da palavra de Deus e da palavra de Cristo,
que morre, literalmente morre, e morre sofrendo muito, não é com um tiro na testa, que em um segundo está morto, não sabe nem que morreu, não, morre torturado. E havia torturas em que o fogo aumentava e diminuía, para a pessoa não morrer logo, aí depois aumentava um pouco mais. Era uma perícia, especializaram em torturar para arrancar o máximo possível de sofrimento, de propósito. Então não era só uma morte rápida, imediata, não, era uma coisa absolutamente indescritível, de dolorosa, de terrível. E muitos enfrentaram isto, e bastava dizer: negue esta palavra, negue alguma coisa disso aqui. Não, porque se não fosse assim, ele teria dito, se tivesse sido diferente. Então, se ele disse, é porque é, e se é, toda a minha fé está em cima disto aqui, que por sua vez é centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a minha fé está centralizada em Cristo. Eu não vou mudar nada do que ele disse, do que os servos dele escreveram na palavra de Deus. Então essa questão pode parecer para nós que cremos nas Escrituras e somos conhecidos como um grupo que valoriza muito a verdadeira doutrina da Bíblia. Para nós pode parecer já um tanto quanto normal ver esse tipo de coisa. Claro, Jesus era verdade, claro que ele só dizia o que era fato, mas as consequências de nós crermos nisto hoje é a diferença entre o que é uma igreja fiel e entre o que é uma igreja não fiel, entre uma pessoa que é fiel a Cristo, que é o verdadeiro discípulo de Cristo, e outra que não é. É em cima desta verdade que Jesus é e ensinou. É muito sério isso. Paulo então toma o nome de Jesus, uma vez que ele vinha se defendendo, e uma vez se defendendo de ser sim, não, e não, e sim, não, eu não sou assim não, eu sou só de sim. Lembrou-se que o Evangelho foi proferido por ele, e ao lembrar-se do Evangelho, lembrou-se de Cristo, aí ele puxou logo a pessoa de Cristo, no versículo 19 e 20, para o meio da discussão e da argumentação espetacular dele. Quando lhe pediam algo, uma vez lhe pediram uma coisa, ele disse: isso aqui eu dou, mas isso aqui eu não dou. A franqueza dele, fantástica. Mateus 20 a 23, deu até briga entre os apóstolos. Dois irmãos foram pedir lá umas prioridades no governo dele, coisa muito comum no meio político. Mateus 20 a 23. E aqui chegou uma senhora com os dois filhos, que eram os dois apóstolos dele, e foi pedir uma coisa que não foi bom. Não ficou bom de jeito nenhum. Nem Jesus gostou, nem os apóstolos gostaram. Mas ele deixou claro, veja aqui, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ele respondeu: manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ela não queria nada, um detalhezinho, só um pequeno favorecimento. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Já entra assim, não sabe nem o que você está falando, minha senhora. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Talvez não soubessem também o que estavam dizendo. O cálice que ele estava falando, a morte dele e o martírio. Podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice. Isso ele concedeu, concordou. Tudo bem, isso aí vocês vão ter. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. É interessante, inclusive, que ele mostra uma certa humildade no seu estado aqui, em que ele abriu mão do uso pleno
da sua divindade, dos seus atributos divinos. E às vezes ele falava como um ser humano, às vezes falava como Deus, e ele era Deus e era ser humano ao mesmo tempo, tinha duas naturezas. Às vezes é óbvio quando ele se refere a um, às vezes é óbvio quando ele se refere a outro, às vezes nem é tão óbvio e causa algumas dificuldades. Mas aqui é claro que ele falou com um homem aqui e disse: não, isso aqui está com meu pai, eu nem posso conceder. Curioso. Então ele foi franco, disse: não posso. O seu padrão não admitia duas palavras, uma conversa dúbia. Mateus 5 e 7 e 37. Mateus 5 e 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O assunto aqui era os juramentos. Eu não vou ler o texto inteiro, não, mas estou dizendo só a conclusão. Não era para jurar nem pelo céu e pela terra e tal. Eu quero que você diga não é. Você está jurando, eu juro por isso, juro por Deus, juro por... Não quero assim, não. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Não era à toa que Paulo ficou tão ofendido. Eu já expliquei na mensagem passada que ele ficou profundamente ofendido com essa, nem insinuação, foi mais do que insinuação, a acusação de que ele não era confiável, e disse que não ia, disse que ia e não foi e tal. Se aproveitaram disso e fizeram algo muito maior do que era razoável fazer. Interessante que era exatamente aquilo do qual Paulo estava sendo injustamente acusado. O sim não era sim, o não era não, ele estava misturando o sim com o não. Era exatamente isto. Doeu muito em Paulo isto. Vamos ao versículo 20, então, voltando a 2 Coríntios, capítulo 1, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, Cristo, o sim, porque também por ele é o amém e para a glória de Deus por nosso intermédio. Paulo conecta, primeira parte do versículo, ele conecta Cristo, que é a expressão da própria verdade, conecta com as grandes promessas de Deus, que se encontravam ou se concentravam, convergiam exatamente nele, Cristo. Cristo era o cumprimento de todas as promessas de Deus. É o que Paulo quis dizer. Em Lucas 24 e 44, há uma passagem que ele próprio explica isto. Fala e ao falar explica. Lucas 24 e 44. Depois da sua ressurreição, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui é o seguinte, essas expressões eram utilizadas para expressar todo o conjunto do Velho Testamento. Então não é que ele tirou aqui muitos livros que não estão incluídos aqui. Onde é que está Provérbios aqui? Onde é que está Eclesiastes? Eram livros de sabedoria, estão incluídos quando ele fala Salmos, nessa expressão Salmos. E os profetas estão todos aí. E Moisés, o Deuteronômio. Então, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, incluindo Deuteronômio, Êxodo e tal, Gênesis. Então ele diz: importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito no Velho Testamento. É exatamente isso que ele está afirmando. Escrito de mim. É pensar no peso dessa afirmação. Olha, o Velho Testamento inteiro aponta para mim. Foi exatamente isso que ele disse. Então Paulo diz que todas as promessas de Deus têm nele, Cristo, o sim, são verdadeiras porque se cumprem nele, na pessoa dele.
Gálatas capítulo 3, versículo 16, já segui lá, posso ler só. Diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Paulo diz claramente que todos os descendentes de Abraão se apontavam para um só, que é Cristo, aonde todas as promessas iriam encontrar cumprimento em Cristo. Tudo se concentra nele. Os planos de Deus para a humanidade convergem em Cristo. A própria criação, tudo que foi feito por intermédio dele e para ele. Tinha ele como objetivo. Colossenses 1, 15 e 19. Agora essa aqui eu gostaria que vocês fossem, porque é tão bonito. É bonito demais essa passagem aqui. Colossenses 1, 15 e 19. Colossenses 1, 15 em diante, este é a imagem do Deus invisível, está falando de Cristo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Para ele, ele é o objetivo, o alvo de tudo que Deus fez. Ele é antes de todas as coisas, a eternidade dele. Nele tudo subsiste, o poder dele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, apontando para a ressurreição. Para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a passagem continua. Mas então apenas mostrando como tudo aponta e se completa nele, foi feito por intermédio dele, para ele. Não vou ler a passagem, está lá em Apocalipse 22 e 13, diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o último. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última, por isso que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Neles tudo está englobado, tudo, ele abarca tudo. É por isso que nós terminamos as nossas orações em nome de Jesus. Amém. Não é uma mera fórmula, mas é uma confissão de que nós cremos que tudo que envolve Jesus Cristo, envolve o nome dele, é verdadeiro, é justo, é correto, é sério, é decente, é digno. Então nós oramos, pode ser 1 minuto de oração, pode ser 3 horas de oração, mas no fim nós costumamos dizer, não é? Em nome de Jesus, amém. Senhor, ó Deus, tudo que eu disse, tudo que eu pedi, tudo que eu falei, tudo que eu agradeci, tudo aqui, só tem sentido se a pessoa de Cristo estiver no centro. Se ele não concordar com o que eu disse, não está valendo nada. Se o que eu falei aqui de alguma maneira o desgostou, o desagradou, não devia ter falado, não serve. Tudo que eu te falei aqui, e isso na realidade é a expressão não só de nossas orações, mas da nossa vida. É como se disséssemos: Senhor, eu quero viver em nome de Jesus, amém. Porque tudo nele é verdadeiro, e não me interessa coisa nenhuma que não tiver Jesus, que não tenha Jesus no meio ou no centro. Agora vem uma frase não muito fácil aqui de Paulo, algumas frases de 2 Coríntios dá um trabalho explicar. Essa é o final do versículo 20, quando ele diz, lá no final, o 20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, quantas tem nele o sim, já expliquei. Porque também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Não é uma frase das mais claras, eu tenho que admitir. A Nova Versão Internacional tem assim: por isso, por meio dele, Cristo, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus.
Antes de explicar um pouquinho o que seria isto, observe que é a segunda vez que Paulo diz por nosso intermédio. Agora ele diz, também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Agora, no versículo 19, que eu expliquei na mensagem passada, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, ele continua. A ideia aqui é clara, ao colocar duas vezes por nosso intermédio. Paulo estava profundamente envolvido na proclamação de alguém verdadeiro como o Senhor Jesus Cristo, a própria expressão da verdade, e em quem se concentram todas as promessas de Deus. Então é como se Paulo dissesse, seria grande incoerência eu pregar alguém absoluto e totalmente confiável como Jesus Cristo, e eu mesmo não ser. Eu estou envolvido com a pregação dele, sobre ele, eu fui chamado por Deus para pregar sobre o evangelho esse que se concentra totalmente naquele que é a própria verdade. Então estava doendo muito em Paulo a acusação de não ter sido verdadeiro. Olha, se você fala de Cristo, você diz que é um discípulo de Cristo, tenha muito cuidado no que você fala. Paulo puxou Jesus Cristo para o centro da discussão, porque Paulo era um discípulo dele e pregador do evangelho dele, Cristo. Então Paulo teve a ousadia correta, claro, de se associar intimamente com alguém acima de qualquer suspeita. Estava suspeitando de Paulo? Pois bem, vejam quem eu sou. Eu sou um homem chamado por Deus para pregar sobre o Filho dele, o verdadeiro. Isso vale para você, meu irmão, que é crente e que se chama discípulo de Cristo, ou discípula de Cristo. É válido para mim. Aliás, para mim que é mesmo como pregador, no caso, pregador público. Mas eu não quero colocar só os pastores e pregadores nessa aplicação do que Paulo disse. Mas qualquer discípulo de Cristo está, ao dizer que é crente em Jesus Cristo, ele está se identificando com Jesus Cristo. É óbvio. Então o que ele diz, o que ele fala, deve ser feito com muito cuidado. Mesmo um plano de viagem. Paulo se complicou, coitado. Porque foi dizer, estou pensando em ir aí para Corinto, depois eu vou para Macedônia, depois eu volto de novo. Não deu para ele ir. Pronto, foi acusado, porque não foi, e não foi correto, tem duas palavras. Minutinho, gente. Mas vejam como o mundo é cruel. O príncipe deste mundo não perdoa, e ele vai em cima daquele que é discípulo de Cristo, e quer pegá-lo, e quer complicá-lo, e ao fazer isso ele está comprometendo o nome do próprio Jesus Cristo, do qual a pessoa se identifica como discípulo. Você não está isento de qualquer momento alguém já se vem cá. É você que é crente, ou não é? Sou. Você não me disse isso? Disse. Não é, né? Não é, né? Então, veja a situação terrível, desgraçada que você não somente se colocou, mas envolveu o nome de Cristo com seu papo. Crente não é para ter papo, de dizer coisas vagas, coisas não exatas, pelo menos na medida que pode ser exato, claro. Promessa de uma viagem causou toda esta confusão aqui. E esse sofrimento a Paulo. Se você é discípulo de Cristo, cuidado com o que você diz para uma criança de 2 anos de idade. Porque ela vai lhe cobrar.
e ela ouve você dizendo que é crente, aliás, você a leva para a igreja, né? Pai dela, né? Leva e quer que vá, interessante, é fiel. Quando quer levar para a escola dominical, para o culto das crianças, e fala, e dá bíbliazinha para ele, ou para ela, e tá, e diz uma coisa que não vale. 2 palavras, enganou, enrolou. Não pode, um crente não pode se dar, eu ia dizer, esse luxo, mas não é nem luxo ser pessoa de 2 palavras, é uma tristeza. Então tenha muito cuidado. Se você se tornar não confiável, não estará prejudicando apenas a sua imagem, mas a de Cristo também. Não esqueça isto. Parece que aqui, irmãos, há um desabafo de Paulo, do tipo mais ou menos assim. Eu explicaria tudo isso assim. Foi bom para vocês terem ouvido falar de alguém tão maravilhosamente confiável como Jesus Cristo. Não foi bom para vocês? Coríntios, pois é. E depois terem conhecido melhor ainda a Cristo, através de uma exposição clara, honesta, séria, sobre Cristo. E depois foi muito bom para vocês terem entregue o coração a Cristo, sendo altamente beneficiados pela salvação eterna que esse Cristo garante para vocês. Não foi assim? Foi. Pois é. Agora me deixe perguntar, quem anunciou esta palavra, essa pessoa maravilhosa a vocês? Eu. E ele ainda acrescentou aqui mais 2 companheiros, Silvano e Timóteo. Eu. Então é muito bom vocês poderem dizer que são crentes, que são salvos pela fé, escaparam do inferno, então é gostoso demais, é. Quem levou esta palavra, na qual vocês estão confiando a ponto de entregar a própria vida a uma pessoa que foi eu que apresentei a vocês, em termos humanos? Quem falou de Cristo para vocês? Foi eu. É isso que ele está fazendo aqui, irmãos. É por isso que ele envolveu a pessoa de Cristo, para dar um peso grande. E agora como é que vocês estão duvidando do meu caráter, da minha confiabilidade? Então, talvez constrangido, Paulo teve de lançar mão de algo muito importante, que ele havia feito aos coríntios. Qual? Falar de Cristo para eles. Ele, usando a expressão atual, ele linkou, fez o link entre Cristo e a pessoa dele. Não sei se ele quis chegar ao ponto de dizer que se ele não era confiável, os coríntios então repensassem na pessoa de Cristo. Então, acho que ele não chegou a este ponto, porque ele nem admitia essa possibilidade e pegou a pessoa de Cristo como alguém, como já comentei, acima de qualquer discussão e suspeita. Então, já que Cristo é assim e eu estou ligado a Ele, pregando o Evangelho dele e tudo, vocês vão ter que confiar em mim, gente. É como ele disse. Agora, já pensaram o estrago de alguém que prega Cristo e realmente tem 2 palavras? Esse é o estrago que um pastor de 2 palavras faz a uma igreja. Pastores, líderes, no seu comportamento pessoal, profissional, como cidadão, como alguém que faz uma compra, que vende no mercado da vida do dia a dia, no seu condomínio, nas suas taxas de condomínio, nas suas prestações. E pior de tudo é naquilo que promete e não faz. Então, é muito grave toda essa questão, porque Paulo, repito, teve a ousadia de se juntar a Cristo e se agarrou em Cristo
para poder defender a sua seriedade. Muito bonito isto. E não tenho dúvida do constrangimento dele. Ele fala em constrangimento depois, na carta dele. E não foi a primeira vez, coitado, que ele se defendeu nesta carta, não. Vocês vão ver ainda, ao longo do desenvolvimento, ele vai chegar ao ponto de dizer: vocês me obrigaram a isto, eu não sei o que está dando na minha cabeça de falar uma coisa dessa, mas vocês me obrigaram. Então ele está só começando aqui a defesa. Aquele homem sofreu muito nas mãos dos coríntios e nas mãos de muitos outros. Mas eu quero enfatizar, antes de terminar, já estou perto, um aspecto aqui, é que Paulo apelou para a ligação que os coríntios tinham com ele, pelo fato de Paulo ter levado Cristo a eles, de Paulo ter sido o intermediário, o anunciador de Cristo a eles, de maneira que muitos ali poderiam dizer: hoje eu sou crente porque Paulo me trouxe o Evangelho. Cada crente, se tiver pelo menos uma pequena noção da importância da sua própria conversão e um senso de gratidão, ele vai ser sempre muito grato e generoso para quem lhe levou a Cristo, quem lhe falou a palavra de Cristo. E, inclusive, Paulo sentiu-se à vontade para lembrar isso aos coríntios de uma maneira muito sutil. Ele não foi muito claro nem muito forte, como foi com Filemon. Eu quero ler para vocês, Filemon 18 e 19, que estava pedindo um favor a Filemon. Aí ele foi forte com Filemon, mas um forte gostoso, quando ele disse assim, já cheguei lá, pode só ouvir: e se algum dano te fez, ele está pedindo um favor aqui para um homem chamado Onésimo, que havia sido escravo de Filemon, e se converteu, e Paulo, e parece que Onésimo deu algum prejuízo para Filemon, parece. Então Paulo dizia: se ele te fez algum prejuízo, dispensa ou bota na minha conta e tal. Era mais ou menos esse o assunto aqui. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Aí veio 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei. Uma nota promissória aqui do próprio apóstolo Paulo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves um bocado. Quantos dólares tu me deves, Filemon? A tua própria vida, tu deves a mim, tu inteiro. É fortíssimo o que Paulo diz aqui. Não vai fazer não esse favor, Filemon? Por que Paulo fez para Filemon, a ponto da dívida dele não ser nem em dinheiro, ser em vida do próprio? E não era vida de animal, de boi, de ovelha, não, era do próprio Filemon. É o peso que o próprio Paulo dava ao fato dele ter sido transmissor do Evangelho a Filemon. E ele fez isso, então, como fomos dito, de uma maneira um pouco mais discreta, bem mais discreta com os coríntios. Também já estava tão ferido com eles lá. Eu não sei quanto a você, irmão ou irmã, mas eu me sinto exatamente assim com o meu pai na fé, meu querido Haroldo Rainer, que está me esperando lá no céu, para nós vivermos eternamente batendo papo, sem pecado no meio, sem nada errado no meio, só coisas lindas, justas, santas, ao mesmo tempo que adoramos ao Senhor Jesus Cristo. Esse é um sonho que eu tenho, um sonho que eu sei que vai ser realizado com todas as minhas forças. Eu quero terminar com duas palavras ao que não tem feito ainda uma decisão profunda, pessoal, com relação à sua própria situação espiritual e ainda não se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, se você sente falta de se relacionar com alguém totalmente confiável, não perca mais tempo procurando. Se você tem 15 anos de idade, é porque eu sou novo, vou procurar mais 15.
Mas se você tem 40 anos de idade, eu vou procurar mais, mas se você tem 70, não importa a sua idade, deixe-me dizer, não só pela minha própria idade, que não é tão grande assim também, mas pelas Escrituras. Não perca mais um minuto da sua vida procurando alguém para se relacionar que seja totalmente confiável. Pois eu encontrei, pastor, a minha esposa. Não. Você não conhece meu marido para falar desse jeito, pastor? Nem preciso conhecer. Não. E aqui eu não estou falando só de fidelidade conjugal, não. É claro que há milhões de maridos fiéis, milhões de mulheres fiéis. Eu estou falando agora de uma fidelidade acima de apenas uma fidelidade conjugal, mas uma fidelidade no caráter, uma fidelidade nas intenções, nas mais íntimas intenções, uma fidelidade na palavra. Uma raiva faz você ser infiel até no que você pensa. Por que a gente se arrepende depois, pede desculpa, pede perdão? Por quê? Porque foi infiel até a sua própria consciência, a ponto de depois ela doer, você não devia ter dito aquilo. Então você foi infiel à sua própria consciência. Não vai ser fiel à sua mulher, nesse aspecto, ao seu marido, aos seus queridos. Não vai mesmo, não há ninguém na face desta terra, ninguém, nem apóstolo Paulo, ninguém 100% confiável. Só tem um. E como isso faz falta para o ser humano. Tem momentos, não sei se você já passou por momentos assim, em que faz muita falta um relacionamento com alguém que você pode confiar 100%, até na vontade da pessoa, na consciência da pessoa, no subconsciente da pessoa, em todos os aspectos. Porque é alguém que não foi contaminado por pecado, totalmente veraz. Não existe. E às vezes faz falta. Muitas vezes faz falta. Para quem conhece Jesus Cristo, essa falta não existe mais. Claro, aí não vai ser um relacionamento como nós temos físico, de olhar para as pessoas, abraçá-las fisicamente, tal como os apóstolos fizeram com Jesus na época ali. Ele esteve aqui. Então, quando eu falo em relacionamento, não é o estarmos juntos aqui, visivelmente, sensorialmente, não. Porém, é um relacionamento mais intenso e mais forte do que o sensorial. Porque o sensorial, mais uma vez, está ligado a nós. O que está ligado a nós pode ser contaminado, aliás, é contaminado. Pode nos enganar, isso é o que eu quero dizer. Pode ser falho, pode não ser confiável, não. Então, nosso olfato não é confiável. Nosso paladar não é confiável. É só ter uma doença, tal, outra, fica sem gosto da comida. Então, você não sabe nem o que está comendo. Que confiável é esse? Não sabe nem o gosto de uma coisa que está comendo, porque está com uma doença tal, tomou remédio tal, perdeu o paladar. Aí o outro tem um ouvido ruim, ouve uma coisa e entende outra. O outro tem o olho ruim, aí não sabe o que está enxergando direito. Então, nossos sensos são muito falhos. Não é só de pessoas idosas, não, é de crianças, de todos nós. Então, nossos relacionamentos são baseados em coisas não confiáveis, em critérios ou em dados não confiáveis. Mas o nosso relacionamento com Cristo é baseado no que o Espírito Santo fez na sua alma. E lhe juntou, lhe fez um com Jesus Cristo. Aí não precisa de ouvido para ouvir, não precisa de olho para ver, não precisa de olfato, não precisa de paladar, nada. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Ou seja, não é que nós temos a impressão que nos relacionamos com Jesus Cristo. Não é que pela emoção, hoje eu estou muito bem com Jesus, amanhã não estou tão bem, depois da minha tu é pior, fez o pecado, pedi, foi minha salvação. Não. A nossa relação com Cristo foi
uma verdadeira solda espiritual, absolutamente indestrutível por qualquer força, poder deste mundo, ou do outro mundo, ou do universo inteiro. Nada nos separará do amor do Senhor Jesus Cristo. Tem uma ligação muito íntima, e só o crente sabe o valor de se relacionar de uma maneira tão forte com alguém tão confiável, em qualquer momento, em qualquer situação. Lamento um pouco, porque acho que muitos crentes não tiram proveito disso, não usufruem da delícia que é cultivar um relacionamento cada vez mais profundo, mais íntimo, com alguém deste quilate, que a pessoa mais confiável para você, mulher, marido, filho, o que for, fica lá embaixo, fica do tamanhozinho que é para ser, lá embaixo, quando comparada com o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo máximo do relacionamento do crente, e ele vai saber o que é o efeito na mente, no coração dele, na vida dele, até no físico dele. Ele vai saber o que é se relacionar com alguém 100% confiável, que nunca o trai, nunca o engana, nunca o ilude, que não tem meias palavras, que não enrola, e mesmo sem querer enrolar, como o pobre do apóstolo Paulo, eu vou, e não foi por enrolada, foi por uma circunstância que aconteceu, nem isso acontece com o Senhor Jesus Cristo. Então não é só a intenção dele que é pura, mas a vontade dele é 100% cumprida, porque ele é Deus. Então ele é ultra, super poderoso. Então não há para ele aquele eu tentei cumprir o que eu prometi, mas eu bati o carro. Eu estava chegando na hora exata que nós marcamos, mas bati o carro, ele vai bater em mim. Pior, não existe isso com ele. Então se ele marcar com você 9h30 na esquina tal da rua tal, ele estará. É absolutamente indizível o privilégio de se relacionar com alguém que é sim, sim, não, não. Meu amigo e minha amiga, corra para os pés do Senhor Jesus Cristo e conheça alguém 100% confiável. Segunda, valorize as pessoas que estão falando de Cristo para você. Não fala aqui agora só do pastor e tal, não. Qualquer um que já falou de Cristo para você, essa pessoa é muito mais valiosa do que talvez você pense. Infelizmente, Paulo teve que lembrar para Filemão como Paulo era valioso para Filemão. E lembrou de uma maneira bem explícita. Paulo teve que lembrar para os coríntios o quanto Paulo era importante para os coríntios, por ter levado Cristo para eles. Aí foi um pouco mais sutil. Mas certamente, quem fala de Cristo para você é muito mais importante do que você pensa. Ouça, considere. Quanto a nós crentes, que nós sempre, não só meditemos, mas aprofundemos na prática, no dia a dia, no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, com base no fato de que Ele é muito, muito verdadeiro. E que ao nos aproximarmos cada vez mais daquele que é a própria verdade, nós nos tornemos mais confiáveis também. E vai ser, obviamente, um reflexo direto. Se você vê uma pessoa, mais ou menos com 2 palavras, meio assim, pode ir atrás. O relacionamento pessoal com Cristo não é dos mais ricos. E vice-versa. Se você vê alguém bastante confiável, não só no que diz, mas naquilo que faz, no procedimento, nas atitudes, na vida, é alguém que se diz crente, você pode ir atrás, que é provável que aquele crente esteja levando a sério o seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe e faça o que Ele quiser como resultado desta pregação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra pregada, que o Teu Espírito Santo se agrade de converter almas a Cristo como efeito desta pregação e se agrade de nos edificar, a nós que já somos salvos, nos edificar com o que foi dito, tornando-nos cada vez mais gratos, mais apaixonados pelo Senhor Jesus Cristo
e quanto ao que foi dito aqui em particular, pela veracidade dele, pelo quanto ele é confiável. E que isso se reflita em nós, como uma consequência direta de nos tornarmos cada vez mais discípulos imitadores dele. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.